Fala pessoal, estamos aqui, eu e a minha companheira inseparável de viagens lá atrás, para te contar sobre experiências e dicas para viagem, especialmente para os músicos que querem tocar no exterior. Espero que esse vídeo te ajude pra caramba a se virar e passar o mínimo de perrengue possível, inclusive aprendendo com meus perrengues. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu queria falar é a seguinte, é clichê porque é verdade. Água, amigo, amiga, toma água pra caramba. O lugar vai ser diferente, as condições vão ser diferentes. A correria é grande, você precisa estar bem pra cantar, tocar, dormir bem. Toma água. Acho que é a coisa mais importante de todas. Segunda, pesquise muito sobre aquele local em particular. Em termos de cultura vai ser diferente, idioma, os hábitos vão ser diferentes, os horários vão ser diferentes, o clima vai ser diferente. Então prepare-se, porque aquele lugar pode gerar demandas que você não tem na sua casa e nem em outros lugares que você já foi tocar no Brasil e que você já foi visitar. No nosso caso aqui, no verão do Canadá, o que a gente menos passou foi calor. Frio ameno, mas um frio bem mais severo do que o comum para Belo Horizonte. Roupa de frio foi uma sacada interessante. Não para mim, que eu não passo muito frio, mas pesquise, procure saber sobre isso. E falando sobre roupa, nada de trazer infinitas quantidades de roupa. Você está vindo para trabalhar. Se nesse lugar tem uma condição de você lavar a sua roupa e secar, então traga roupa para apenas uma semana. Não se preocupe, porque senão você vai trazer mais mala. E mais mala é um carro maior, é mais mala para despachar, mais dinheiro para pagar e mais incômodo carregando. Não faça isso. Que aqui você vai ter uma vida razoavelmente semelhante à sua vida em casa. Não vamos criar uma ideia de que vai ser uma vida de turista. Não vai ser. Se o supermercado estiver disponível, prepare-se para levar coisas importantes que você precisa com você na viagem. Papel higiênico, remédios. Se o seu remédio precisa de receita, receita traduzida. Se você vai dirigir, permissão internacional para dirigir. Prepare as suas rotas para saber o quanto você tem que dirigir, se aquilo vai ser cansativo demais. Aqui as distâncias foram imensas. Teve viagem de 10 horas. Isso cansa, especialmente para quem vai tocar, quem vai trabalhar com outra coisa que não seja dirigir, né? A moeda do país, porque vai ser diferente, você tem que aprender a trocar essa moeda e lidar com essas situações, saber onde você pode fazer isso. Então como que você vai no mercadinho? Vai chegar com R$1 lá, né? Não vai rolar, né? A gente passou por um aperto porque a gente veio com os dólares americanos e a gente não encontrou nenhum lugar certo e nenhuma situação para trocar esse dinheiro. Quando a gente teve tempo, a gente estava num lugar onde não tinha uma loja, um estabelecimento, onde a gente pudesse trocar. Então a gente ficou segurando a onda. Agora a gente finalmente pôde chegar ali num banco. Não é bem um banco, eu não sei o nome. Vai dar pra gente ficar de boa, assim, comprar coisas básicas, tranquilo. Outra coisa, saiba se comunicar com as pessoas. Hello, it's Rafael. Isso envolve o aspecto da língua e cultural também. A forma com que eles se comunicam, como eles falam, como eles entendem e como eles estão dispostos a aceitar certas ações como algo aceitável ou como algo invasivo. Isso é cultural. Esteja pronto para ser flexível e adaptável e você vai aproveitar ao máximo. E além disso, você vai causar uma boa impressão. Porque o que a gente quer é voltar e tocar para o máximo de pessoas possível. Voltando para Revelstoke para tocar. Pau! Falando que a gente voltou por demanda popular. Bom, para se comunicar também é importante saber falar com as pessoas, cidadãos, e saber falar profissionalmente. Conversar com o seu técnico de som, com a sua manager, com quem estiver trabalhando com você sobre coisas específicas. The Old from the Square. The Old from the Square, love just like John. Seu equipamento, os nomes que esses equipamentos têm, em inglês no nosso caso, como chama um monitor, como é o PA, como é o suporte de um equipamento. Pesquise mais para você ter mais conforto e inclusive oferecer mais conforto para aquelas pessoas que estão junto de você na viagem. Olha, nada de gastar. Então tudo que envolve um gasto muito fútil, muito supérfluo, você corta da sua cabeça. E para isso, você precisa se preparar antes. Então, saiba a franquia de bagagem do seu voo. Pesquise o preço das passagens com antecedência, porque isso muda demais, demais. E você pode conseguir uma passagem no preço ótimo. Eu consegui uma passagem da Copa num preço maravilhoso, que era abaixo dos valores promocionais que estavam rolando na época. E isso, vezes 6, gerou uma economia imensa. É um dos maiores gastos, se não o maior gasto para uma viagem dessa. Uma das coisas mais importantes é você saber programar quando você vai e quando você volta. E para isso você vai comprar as passagens pensando certinho no preço, na data, na distância de dias da sua chegada até o seu primeiro show, para que você consiga fazer um show já
razoavelmente descansado, se possível, e que você também não fique muito tempo à toa, apático, gastando dinheiro. Tenha em mente a seriedade da situação. A gente está tratando de datas, de eventos, de contratantes, de público. Então, nada que vai representar gasto demais deve ser feito, ok? E aí, gostou? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Foi um tantão de dica, né? E a forma mais prática de entender tudo isso que eu tô falando é ver os outros vídeos e ver as situações acontecendo na real, beleza? Curte o vídeo, compartilha, fala com seus amigos, ativa o sininho, vira membro do canal e até a próxima.